Galera, bom dia. Hoje é dia 16 de agosto, reta final realmente aí, né, da nossa disciplina, últimas semanas. E queria dizer que eu estou bem decepcionado comigo mesmo, porque eu queria muito ter postado as notas todas aí no final da semana ainda, mas aí realmente foi uma avalanche ali de pedidos de ajustes e correções, e eu ainda não fiz todos. Algumas pessoas perguntaram se eu por que não tinham recebido, né, a atualização depois da correção da nota, é porque realmente eu não mandei, tá? Exatamente porque eu só quero mandar a atualização depois que eu fizer todas as correções, porque eu posso ter ajustado a nota de uma pessoa e depois mando a atualização e depois tem outro ajuste e não faz sentido ficar mandando várias vezes. Então, tá perto, tá realmente concluindo isso, é minha prioridade aí para esses próximos dias. E aí eu atualizo e mando tudo, tá? Com as frequências, com tudo. Tá passando do ponto já, eu sei, eu também estou chateado com isso. Já era para ter saído essas notas aí, mas tá pertinho. Lembrando que nós já fizemos 2 atividades computacionais, já fizemos também quase todos os TDs, né? Falta, provavelmente ainda vai ter tempo de 2, né? Um no final dessa semana ou no início da próxima, e o outro já na última semana. E vamos ver também a questão da última atividade. Então, assim, estamos finalizando, tem algumas coisinhas, mas estamos chegando perto. E eu não queria também perder muito mais tempo hoje aqui com essa questão de nota, exatamente para que a gente possa avançar e ter conteúdo para fazer novas coisas, né? Cada vez que eu tenho passado uma atividade para vocês, elas são evidentemente baseadas no material que a gente está estudando, não poderia ser de outra forma, né? É uma forma de avaliá-los, de ver se vocês estão conseguindo avançar, progredir nesse conteúdo que a gente está trabalhando, mas não só no sentido de resolver questões, mas de fazer alguma coisa bacana com isso. Pelo menos as minhas atividades computacionais têm um pouco essa pegada, eu acho, né? Eu sinto isso, eu tento fazer isso, e eu preciso avançar um pouquinho no conteúdo exatamente para conseguir explicar a vocês o que seria a última atividade, tá? Que eu gostaria de falar sobre estimação de parâmetros. Então, resumidamente, o que eu pretendo fazer é enxugar um pouco essa parte atual que nós estamos, que é de variáveis aleatórias contínuas, para entrar já na próxima aula, estimação de parâmetros, certo? Alguém perguntou aqui se vamos fazer alguma questão da lista, ou se vai dar conteúdo. As duas coisas, né? Eu vou resolver, mas vou trazer conteúdo novo, provavelmente já em cima de alguma coisa da lista, certo? Mas para começar, não sei se vocês notaram que eu abri uma atividade relativa à aula passada, né? Aula passada é sempre bom lembrar. Eu trouxe esse material sobre variáveis aleatórias contínuas, né? Essa unidade 4, essa grande unidade 4, que a gente começou com variáveis aleatórias, né? Descrevendo o que é uma variável aleatória, aí a gente focou nas discretas, fizemos tudo sobre discreta, e agora vamos terminar dando um lampejozinho sobre as variáveis contínuas. Então, esse último material aqui, da aula passada, foi sobre variáveis contínuas. E aí, deixa eu só cancelar isso aqui. Acho que eu abri sem querer um negócio aqui. Pois é, então eu abri essa atividade que tem a ver exatamente com a aula passada, certo? Ou seja, variáveis aleatórias contínuas. A atividade é essa, e vocês devem lembrar que também lá no SIGA, aqui, ó, slides sobre variáveis aleatórias contínuas, vou encontrar esses slides, tá? Aqui só sobre contínuas. Aqui a gente fala sobre distribuição acumulada, valor médio e variância. Nós não vamos ver isso aqui, tá? Nós vimos a função densidade de probabilidade e depois já vamos pular direto para uniforme. Eu ainda vou comentar a distribuição acumulada, mas só de um ponto de vista conceitual, a gente não vai fazer cálculo com ela aqui, tá?
Isso é até uma novidade, normalmente a gente faz, então vocês vão encontrar questões nas listas sobre variáveis contínuas, incluindo função de distribuição acumulada, mas dessa vez nós não vamos trabalhar isso aqui. Estou falando dessa lista que está aqui, ó, tá? Depois eu mostro ela. Vou começar por aqui. Então, nessa questãozinha, que é mais um exemplo, né? Ela lembra um pouco até algumas que a gente fez na aula passada. Ele traz duas figuras, A e B, e ele diz que cada uma representa a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua x. Então, é como se você tivesse duas variáveis aleatórias, essa e essa, certo? Vamos só relembrar bem rapidamente o que é uma função densidade de probabilidade, né? A função densidade de probabilidade, ela é o equivalente da função de probabilidade lá na nossa variável discreta. A diferença é que a função densidade de probabilidade, ela não representa a probabilidade propriamente dita, né? Então você tem aqui o eixo x e o eixo y. No eixo y, a tua função, ela não é o valor dela que representa a probabilidade. Isso é o mais importante que você tem que saber. A função densidade de probabilidade é tal que a área representa a área representa a probabilidade. Representa probabilidade. Como assim? Bom, primeira propriedade que nós temos, obviamente, é que essa função tem que ser maior do que zero, ou melhor, maior ou igual a zero, né? Ou seja, podem haver partes em que a função é igual a zero, mas certamente ela não pode ser negativa, tá? Então ela é não negativa. E a segunda propriedade é que a área total dessa função tem que ser 1. Então, se você olhar para todo o teu eixo x, desde o menos infinito até o mais infinito, essa área tem que ser unitária. Por quê? Porque ela representa a probabilidade. Ela representa a probabilidade da tua variável estar entre menos infinito e mais infinito. O que, obviamente, é 100%, né? Você tem 100% de chance de cair dentro da reta real. Afinal, é uma variável aleatória contínua, tá certo? Por isso que a área dessa função ela é igual a 1. Ou seja, qualquer função matemática contínua, certo? Que tenha essas duas propriedades, pode representar uma função densidade de probabilidade. E a terceira propriedade é justamente a que eu já tinha escrito aqui, ou seja, se você pegar a área entre dois pontos quaisquer, ela vai representar a probabilidade da tua variável cair naquele intervalo ali. Então, se você pegar aqui, ficou ruim essa daqui. Vou pegar aqui, amarelo aqui. Essa área representa a probabilidade, se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B, vai representar a probabilidade da minha variável se encontrar entre A e B. Pronto. Então, essa probabilidade aqui é dada por aquela área. Tá? Resumindo, a gente precisa calcular áreas, né? E áreas de funções contínuas. Por isso é muito comum que quando a gente trabalha com variáveis aleatórias contínuas, a gente precise calcular integrais ou áreas de figuras, tá? Sempre que possível, a gente vai usar funções que permitam que essa área seja calculada por uma figura geométrica conhecida. Isso para evitar as integrais. Saibam que isso é só provisoriamente aqui na nossa disciplina. No futuro, vocês vão certamente cair em situações em que vão precisar calcular as integrais. Mas, em geral, são integrais simples, não vão aparecer funções muito complicadas, não, tá certo? Então, basicamente, vai aparecer uma coisa assim, a probabilidade de eu me encontrar entre A e B vai ser a área daquela função, a área dada por uma integral, dentro daquela região, entre A e B, tá? Mas a gente não vai ficar usando muito essa notação aqui, não. E outra propriedade importante que nós vimos é que, sabendo que tudo que nós aprendemos sobre a função densidade é que eu posso calcular a probabilidade de um intervalo usando uma área,
tá? Se eu diminuo esse intervalo, imagina esse A fica fixo aqui e esse B diminui, diminui, diminui até ficar praticamente igual ao A, né? Então você vai ter a probabilidade de cair num certo intervalo bem pequenininho, que é dada por uma certa areazinha aqui. Se o B se torna igual ao A, você vai ter a probabilidade do X ser igual a A. E isso vai ser igual à área acima do ponto A. Essa área é nula, né? Não existe área de uma função que não seja num intervalo de valores de x, né? Um ponto não tem área acima dele, então essa área seria igual a zero. E aí a gente descobriu que a probabilidade de uma variável aleatória contínua ser igual a um certo valor é sempre nula, tá? O que, como consequência, faz com que, num caso como esse daqui, tá? Eu posso usar o menor ou igual ou o menor indistintamente. Tanto faz se eu incluir o B ou não nesse intervalo, tanto faz se eu incluir o A ou não, porque eu vou estar ou acrescentando ou tirando a probabilidade do X ser igual ao B ou igual ao A, né? E essa probabilidade é nula. Então, realmente não faz diferença eu acrescentar ou não um ponto a mais ou a menos, tá certo? Isso foi o que nós vimos sobre variáveis aleatórias discretas e ali, ou discretas, contínuos, né? E ali, naquele exercício que eu deixei como atividade, né, da aula passada, e que quem não tiver feito pode fazer agora, né, e entregar, ainda está aberto lá, tá? Quem, inclusive, tiver assistido a aula gravada, pode usar esse exercício para validar, né? Você tem aqui essa figura do lado A. Eu vou desenhar ela aqui rapidinho. Eu tinha outra canetinha. Pronto, eu tenho ali no eixo, aqui ó, no eixo Y, esse número 1. Aqui eu tenho o 0, e do lado de cá, ele não indica o valor. Qual é a pergunta que ele está fazendo? Ó? Determine em cada caso o intervalo de valores possíveis de x e calcule a probabilidade solicitada. Então, aqui eu preciso dizer qual é o intervalo de valores possíveis dessa variável aqui e preciso calcular essa probabilidade aqui, do x ser maior do que 1, tá certo? Eu vou aqui para o papel. Então, aqui é 0, aqui é 1, e aqui eu não sei, né? Eu posso chamar de A, vai, só para facilitar minhas contas. O que nós sabemos é que se essa função representa uma variável aleatória contínua, né, uma função densidade de probabilidade, eu tenho essa propriedade aqui e essa aqui que são obrigatórias, né? Mas eu já estou vendo que ela realmente é toda maior do que zero, ela satisfaz a propriedade 1. O que eu posso dizer é que os valores possíveis dessa variável estão entre 0 e A. Então, eu poderia escrever algo assim, ó. A minha variável aleatória são todos os valores de x reais, tais que x é maior ou igual a e menor, desculpa, maior ou igual a 0 e menor ou igual a A. Só que eu não sei ainda quem é o A, né? É isso que eu preciso deduzir, preciso calcular. Aí é fácil também, porque eu posso usar essa segunda propriedade, ou seja, a área tem que ser igual a 1. Entre 0 e A, que é o meu conjunto universo, né, a área tem que ser igual a 1. Eu poderia, obviamente, integrar essa função, para isso eu precisaria saber quem é a equação dessa reta. É claro que nesse caso é muito mais simples eu usar a área de um triângulo, tá certo? Eu poderia usar aqui no lugar dessa função, usar a equação da reta, né? 0 e A. E eu vou integrar de 0 até A e igualo isso a 1. E aí eu acho o valor de A. No nosso caso é mais fácil, porque eu sei que essa integral vai dar a área de um triângulo, cuja base é A, base, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Né? Isso é a fórmula da área de um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. E eu sei que isso é igual a 1. Então, o meu A, gente, ó, multiplicando em x, vai ser igual a 2, obrigatoriamente, tá? Para que a área desse triângulo seja unitária. E aí eu concluo que o meu x, essa variável aleatória do item A, ele tem que estar necessariamente entre 0 e 2, ok?
Então, isso responde à primeira parte do item. A segunda parte do item, ele pede a probabilidade do x ser maior do que 1. Tá? Então, se o A é igual a 2, o 1 está no meio do caminho aqui. Tá? É claro que aí, usando essa propriedade 3, né, a probabilidade que ele está pedindo para a gente corresponde à área da figura que aparece ali. Ó. Então, eu poderia integrar, né, a mesma equação, só que agora não de 0 a 2, e sim de 1 a 2, o que equivale à área desse triangulinho aqui que eu pintei, tá certo? Para achar a área desse triângulo, a única coisa que falta para a gente é saber, porque eu já sei aqui essa distância, né? De 1 até 2, a base do triângulo tem tamanho 1, tá? Mas a altura me falta ainda, tá? Então, vocês têm algumas opções para fazer esse cálculo. Uma delas seria escrever a equação dessa reta e ver quanto que ela vale quando x é igual a 1, tá? Mas acho que não precisa nem fazer isso, porque a gente já está vendo que é uma função linear, né, que está descendo, está regredindo aqui de forma linear, e que a cada uma unidade que ela desce no eixo x, ela avança duas no eixo y. Ou, cada uma unidade que ela desce no eixo y, ela avança duas no eixo x, tá certo? Então, como ela avançou aqui, ó, eu avancei do 0 para o 1, eu vou descer quanto aqui? Meio, né? Vou descer a metade, tá certo? Então, aqui é 0,5. Ou seja, esse triângulo que eu pintei aqui de laranja, ele tem uma base de 1, uma altura de 0,5. Então, base vezes altura por 2, e aí vai dar 0,25, tá? Então, esse triângulo aqui tem área de 0, que é equivalente a uma probabilidade de 25%. Beleza? Então, a gente já sabe que, apesar de que essa variável ela pode assumir valores de 0 a 2, é muito mais provável que ela assuma valores de 0 a 1, porque tem só 25% de chance de ela cair entre o 1 e o 2. Obviamente que esse trapézio aqui, né, essa parte aqui, vai ter uma área que é o complemento dos 25%, ou seja, 75%, né? Apesar de que, sim, ela pode ter valores entre 0 e 2, em 75% das vezes ela vai ficar entre o 0 e o 1. Em só 25% das vezes ela cai aqui entre 1 e 2, tá certo? Essa é a interpretação aí desse gráfico. Só lembrando, função densidade de probabilidade, você calcula a área para achar a probabilidade. E matou, certo? Vindo aqui... Eita, sujou tudo. Vou pular uma folha. Vindo aqui para o próximo item, esse item da direita aqui, o item B, ele agora dá um arco de círculo, certo? Ele dá um arco de círculo. Ele diz que isso aqui é a função densidade de probabilidade, certo? E ele pede para a gente dizer quais são os possíveis valores dessa variável. Bom, é bem simples, né, a gente observar que, do mesmo jeito que do caso aqui da esquerda, essa função ela só é diferente de zero entre o zero e o r, né? Se você olhar aqui para o eixo x, você olha aqui para valores menores do que zero de x, a função é nula. Então, essa variável não pode assumir valores menores do que zero. Também para valores maiores do que r, ela é nula. Portanto, essa função, essa variável aleatória só pode ter valores entre zero e r. E o nosso objetivo é saber quanto vale esse r aí, tá certo? A gente vai usar o mesmo argumento da vez passada, né? Mesmíssimo argumento, com a diferença que agora o cálculo da área é diferente. E foi por isso que eu coloquei ali que isso se trata de um arco círculo, porque aí a gente pode usar a equação do círculo, a fórmula da área do círculo, né? Que a gente sabe que é πr ao quadrado, certo? Espero que vocês lembrem aí dessas formulinhas mais básicas de área. Claro que, de novo, né? Esse arco ele tem uma equação. Eu poderia usar a equação dessa curva, integrar desde 0 até r, e aí eu iria igualar esse resultado a 1 e obter o valor do raio, tá certo? Ou seja,
enfim, eu poderia fazer isso por integral também. Mas no nosso caso, eu vou usar a equação da área de um círculo. Claro que isso aqui é a área de um círculo completo, né? Que seria os 4 quadrantes, né? E eu vou usar aqui só um, até porque essa função ela não pode ser negativa, tá? Não pode estar aqui embaixo, só lá em cima. Se, no exemplo que eu apresentei na aula passada, eu começava aqui, né? Ó, fazia um meio círculo. Então, a variável aleatória podia assumir valores de menos R até R. Nesse exemplo, ela não pode assumir valores negativos, só de 0 até R, tá? Então a gente vai dizer assim, nosso Rx, o nosso conjunto de valores possíveis dessa variável, são os valores reais, tais que o meu x se encontra entre 0 e R. Mas se eu dividir essa área por 4, esse valor tem que dar 1, tá? Então, essa equação aqui corresponde a essa propriedade, tá, gente? Ó, a área da curva da função densidade de probabilidade, por isso que eu estou dividindo por 4, porque a minha função densidade de probabilidade equivale a 1/4 de um círculo. Então, essa área tem que ser igual a 1. Aí, fazendo a continha, eu vou jogar o 4 para lá, o π para o denominador. Ups. Meu R vai ser igual a raiz de 4 sobre π. Ok? Acho que eu tinha feito essa conta com o meio círculo, né? Se eu não me engano. Vamos ver quanto é que fica no caso do quarto de círculo. Deixa eu só abrir aqui a planilha. Vai ficar raiz de 4 dividido por π. 1,128. 1,128. Aqui, certo? Então, a gente sabe que essa variável pode acontecer qualquer valor entre 0 e 1,128 aproximadamente, ok? Claro que a gente percebe que o gráfico está decaindo, portanto, se eu pegar aqui um intervalo, né, nessa região, ele vai ter uma certa probabilidade. Se eu pegar um intervalo de mesma largura nessa região, a probabilidade vai ser menor, portanto, a gente percebe que é mais provável que ele ocorra aqui em valores pequenos, né, do que nos valores mais próximos do raio. Mas a pergunta que foi feita, foi qual é a probabilidade do x ser igual a 1. Olha só, aí é uma pergunta assim, meio pegadinha, né? Porque para o x ser igual a 1, é preciso você calcular a área acima do número 1. E essa área, obviamente, não existe, né? Ela é igual a 0. Então, você nem precisa fazer cálculo ali, né? Inclusive, nem depende do valor de R. Independente do valor de R, a probabilidade do x ser igual a 1 é 0, tá? Foi mais para reforçar esse conceito de que nas variáveis contínuas, a probabilidade da variável ser igual a qualquer coisa é sempre igual a 0. Tá? Ok, então isso foi a primeira questão. A segunda questão ela é parecida, sendo que... Um minutinho. Esqueci de botar no não perturbe. Ai, pronto. Bom, a forma como vocês vão calcular a área, assim, não vou me importar muito não. Vocês estão perguntando aí sobre semelhança de triângulo e tal. Eu não vejo necessidade de usar algo além do que eu coloquei aqui, né? Que dá para fazer diretamente pela área do triângulo, mas sim, se você quer saber a altura do triângulo, dá para fazer por semelhança, dá para fazer por várias
várias formas, né? Pela própria equação, como eu tinha dito. Aqui na segunda questão, ele já apresenta as equações e não as figuras, né? Aqui é a mesma coisa, só que ele representou a densidade na forma de um gráfico, né? Enquanto que aqui ele deu uma equação. Vejam que esse item A é exatamente o que nós fizemos aqui na aula passada, é aquele mesmo exemplo, tá? Então eu não vou nem trabalhar nele, porque nós já fizemos. Mas só para deixar bem claro, né? Essa variável, ó, a função dela, função densidade, ela só existe entre 0 e 3. Então isso aqui é o meu Rx, ou seja, minha variável pode existir entre 0 e 3. Caso contrário, a função densidade é zero, portanto, a probabilidade é zero. E nesse outro caso aqui, isso é entre 0 e 2, né? Ela só existe entre 0 e 2, tá? Eu vou ver esse caso aqui, então, né? Eu vou escrever aqui, depois eu passo a trabalhar aqui com vocês. C menos x dividido por 2, isso é para o x entre 0 e 2, e 0 em caso contrário. Aqui, eu só escrevi aqui, tá? A primeira pergunta é quanto vale C? Bom, a dica é sempre... Claro que você pode simplesmente usar essa propriedade aqui a partir de uma integral, ou seja, essa área aqui seria a integral da minha função de menos infinito até mais infinito. Integral da minha função. Tá? Agora vamos lá, vamos ler a função. Essa função ela é zero para valores menores do que zero. Significa que quando eu for integrar de zero, ou melhor, de menos infinito até zero, tá? Essa função vale zero. Certo? Aí depois eu vou integrar de 0 até 2, tá? Aí essa função vale c menos x dividido por 2, dx. E por fim, depois do 2, né? Ou seja, de 2 até infinito, ela vale zero de novo. Certo? É por isso que isso aqui cancela, isso é zero, isso aqui cancela, é zero, e a gente vai trabalhar só aqui. A gente vai trabalhar só aqui. Certo? Então, aqui a função vale zero, aqui ela vale zero também. E o que é que aparece aqui no meio? Quando o x é zero, ó, esse termo se anula. A minha função vale c. Então, eu vou colocar aqui c. Quando o x vale 2, isso aqui vai ser o quê? 2 sobre 2, que é 1. Né? Então, vai ficar c menos 1. Estão acompanhando? Quando o x vale 2, substituindo x por 2 aqui, eu vou ter c menos 2 dividido por 2, que é 1. Então, fica c menos 1. C menos 1 é menor do que c, né? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Certo? É claro que eu não sei quanto vale o c. Então, por exemplo, se o c for igual a 1, na verdade, eu vou concluir que eu desenhei errado, né? Porque esse ponto deveria estar aqui embaixo. Mas como eu não sei quanto vale o c, vou ficar desse jeitinho aqui mesmo, tá certo? E eu vou dizer o seguinte, ó. Essa figura tem que ter área igual a 1. Essa figura tem que ter área igual a 1. Você pode calcular a área desse triângulo de cima mais a do triângulo de baixo, somar as duas e dizer que isso é igual a 1, ou diretamente fazer pela área do trapézio, que nem eu fiz na aula passada. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, e diz que isso é igual a 1. Sempre que eu coloco que é igual a 1, é por um motivo único, é porque a gente está trabalhando com a função densidade de probabilidade e é uma propriedade da função, ela representa, a área dela representa a probabilidade, por isso a área toda tem que ser igual a 1, certo? Então a nossa base maior aqui é o próprio C,
colocando para cá, C, mais a base menor, que é C menos 1. Então, aqui eu tenho base maior mais base menor, vezes a altura, que seria aqui lateral, né? O trapézio está deitado, a altura dele está aqui, que é 2. E eu vou dividir por 2, que é da fórmula. Isso tem que ser igual a 1. Eu cancelo esse 2 com esse 2. Eu vou ter C mais C é igual a 2C menos 1 igual a 1. Eu jogo esse 1 para o outro lado somando. 2C igual a 2. E, portanto, C é exatamente igual a 1. Eu nem me lembrava, eu falei brincando naquela hora. E é isso mesmo, C igual a 1. Né? Ou seja, na prática, esse retângulozinho aqui tem área nula, né? Ele tem área nula, a área está toda no triângulo, certo? Porque como C é igual a 1, 1 menos 1 é 0, certo? Então esse é o valor de C, e agora a gente pode usar isso para calcular a probabilidade que é pedida, que é a única do exercício, que é um pouquinho mais complicada, porque ele pede uma probabilidade condicionada, né? Ele pede a probabilidade x menor do que 1,5, dado que o x é maior do que 1. Ele pede isso aí. Eu vou redesenhar aqui. Cadê? Bom, esse cara aqui, certo? Eu vou redesenhar ele lá em cima, sendo que agora já usando no lugar de C o valor que nós achamos que era 1, tá certo? Então vai ficar assim, ó, o 1 aqui, e obviamente que o meu eixo X vai estar passando aqui, né? Certo? Então vai ficar assim, ó. Ou seja, gente, ele é a mesma coisa, ele é exatamente a mesma função densidade que esse daqui, ó, certo? É a mesma coisa. Lembra que aqui a gente tinha calculado deu 2 e aqui deu 1? Então, é a mesma variável aleatória, tá? Essa daqui, o B da segunda questão e o A da primeira questão. É a mesma variável aleatória. Então, quando ele, por exemplo, aqui, x maior do que 1, a gente já calculou, né? Tinha dado 25%. Então, a gente sabe também quanto é que é x menor do que 1, que era 75%, certo? Aqui ele está pedindo para a gente calcular essa probabilidade condicionada aqui, tá? Aqui tem o 1. Isso aqui eu vou chamar de evento B, isso aqui de evento A, né? Então, a gente sabe A, B, a gente vai precisar do A interseção B, porque é uma probabilidade condicionada, né? Probabilidade de B dado A, probabilidade de A interseção B, dividido pelo P de A, tá? Probabilidade condicionada, que a gente já viu aí desde o capítulo de probabilidades, né? Acho que vocês já estão ficando acostumados com isso. Então, eu vou colocar aqui o 1, vou colocar aqui o 1,5. No evento A, eu tenho que o x é maior do que 1, seria isso aqui. No evento B, o x é menor do que 1,5, eu tenho isso aqui. E no evento A, interseção B, são só os pontos que estão nos dois intervalos ao mesmo tempo, né? O ponto 1, ele só está no intervalo de baixo, no B, ele não está no de cima, a bolinha é aberta, então ele não entra na interseção. O ponto 1,5, ele também só está no intervalo de cima, ele não está no de baixo, então ele não entra na interseção. Todos os demais, que estão entre 1 e 1,5, considera-se parte da interseção, porque eles estão nos dois, né? Então, o nosso intervalo é, na verdade, o x maior do que 1 e menor do que 1,5, certo? Então, a gente vai fazer aqui, seguindo essa regrinha aqui, né? No numerador, eu vou ter a probabilidade de x ser maior do que 1 e menor do que 1,5.
e no denominador a probabilidade do x ser maior do que 1, tá? Só lembrando que a probabilidade do x ser maior do que 1, ela é o complemento do x menor ou igual a 1, né? Então, a gente já tinha feito, né, esse cálculo do x maior do que 1, tinha dado 0,25, né? Então, a gente agora pode determinar a probabilidade do x ser maior ou igual a 1, como sendo 1 menos 0,25. Eu estou usando o resultado da questão passada, tá? Poderia ter repetido a conta aqui, mas como a gente já tinha feito, vai dar 0,75. Ah, professor, mas ali o que você precisa é a probabilidade do x ser maior do que 1. E o que você calculou é a probabilidade do x ser maior ou igual a 1. Não tem problema, porque a probabilidade dele ser igual a 1 é zero, ok? Então, isso aqui também pode ser usado como probabilidade do x ser maior do que 1. Tá? E aí eu vou usar isso ali, ó. Beleza? Fica faltando só achar esse do numerador aí, né? Que seria isso aqui, ó. Esse pequeno trapéziozinho aqui. Ok? Aí, aqui a gente já tinha visto que era 0,5, né? E aqui vai ser 0,25. Por quê? Ah, porque, de novo, né, gente? Você andou daqui para cá, você tem 1. Você andou o quê? A metade, né? Então, eu vou descer a metade também, né? De 0,25 para... de 0,5 para 0,25. Eu posso fazer o trapézio, certo? Calcular essa área como a área do trapézio. Aqui, diferentemente do caso anterior, meu interesse não é achar um parâmetro, é achar a área, né? Então, eu não vou dizer que isso aqui é igual a 1. Não. Eu vou, na verdade, achar quanto vale essa areazinha vermelha, fazendo a área do trapézio. Ou, se você achar mais fácil, porque a área do triângulo é só fazer base vezes altura sobre 2, a gente já sabe que essa parte que está aqui em branco, maior, né? Eu vou colocar ela de amarelo, a gente já tinha feito isso na questão anterior, ela vale 0,75, né? Essa área aqui, certo? Vou colocar aqui, ó, 0,75. Aí você pode achar desse triangulinho aqui, né? Então tem a parte amarela, a parte laranja aqui que eu estou colocando e a parte vermelha, né? Essa parte laranja também é base vezes a altura sobre 2, né? Que a base é 0,5, a altura é 0,25. Então vai ficar 0,5 vezes 0,25 dividido por 2, né? É 1 meio vezes 1 quarto, dá 1 oitavo, dividido por 2 dá 1 sobre 16, tá? Então, para achar a parte vermelha, seria só fazer 1 menos 1 sobre 16 menos 1 quarto, quartos, que é o 0,75, tá? Se eu multiplicar isso aqui por 4, vai dar 16, aqui vai dar 12, 16 menos 1, menos 12, dividido por 16. Só tirando o MMCzinho aqui, tá? Então vai ficar 3 sobre 16. Seria a área aqui da parte vermelha. Tá? Se você resolver fazer desse outro jeito aqui, você vai ter a base maior 0,5, mais a base menor 0,25, vezes a altura 0,5 também, dividido por 2. Ali a gente vai ter 0,75 vezes 0,5 dividido por 2. 0,75 são 3 quartos, vezes 1 meio, dá 3 oitavos, dividido por 2, dá 3 sobre 16. Então, acho que está certa a conta. Beleza, galera? Ficou complicado aí ou deu para acompanhar de boas?
Tranquilo? Isso, 3 sobre 16 é o resultado final. É a partezinha de vermelho aqui, ó. É a probabilidade do x estar entre 1 e 1,5. Ou melhor, ai, desculpa, gente. Tava indo aqui. Isso aí é só o numerador, né? A gente já tinha calculado o denominador. Para mim, eu já estava só cometendo o mesmo erro que vocês cometem, ó. Vamos lá. Vou trazer para cá. Eu vou ficar com o numerador de 3 sobre 16 e o numerador de 3 sobre 16 e o denominador de 0,75. 0,75 são 3 quartos, né? Então, eu vou ter 3 sobre 16 multiplicado por 4 sobre 3. Aí corta aqui, e vai dar 1 quarto, ou 0,25. 25%, né? Então, notem, 3 sobre 16, até vou fazer essa conta aqui. 3 dividido por 16 dá uma probabilidade bem baixa, né? De 18,75%. Não é tão baixa não, mas é mais baixa do que a gente obteve no final, né? Ou seja, você tem 18,75% de chance de cair nesse intervalozinho aqui, certo? Agora, dado que o seu x é maior do que 1, quando a tua variável for maior do que 1, você tem 25% de chance de cair nesse intervalozinho, tá? Então, essa probabilidade aumenta porque você já está considerando uma situação em que o x é maior do que 1, tá? Não é apenas a probabilidade do x ser menor do que 1, mas é a probabilidade dele ser menor do que 1,5, dado que ele é maior do que 1, tá certo? Ok? Beleza. Obrigado aí, Matheus, pelo toque. De nada. Pronto. Então, assim, isso responde aí a nossa atividadezinha, foi mais para a gente se aquecer e lembrar desses conceitos de variável aleatória contínua. E eu queria passar agora para, como eu tinha dito, né, as duas distribuições de probabilidade contínuas que nós vamos estudar, que é a distribuição uniforme e normal. Tá? A distribuição uniforme, se é a nossa lista, aqui, ó, eu vou pular esses dois itens e vou vir para cá. Distribuição uniforme, como o nome está dizendo, e como nós estudamos no caso discreto, né, é aquela distribuição em que você tem uma variável aleatória em que os valores possíveis são equiprováveis, certo? Era o caso do dado, era o boleta, o caso em que você tinha diversos valores possíveis e todos eles com a mesma probabilidade. Qual é a diferença agora? O conjunto de valores possíveis, eles são um conjunto contínuo, é um intervalo contínuo de valores. A consequência disso é que você vai ter uma função densidade de probabilidade que é constante dentro de um certo intervalo, certo? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Peraí. Deixa eu pegar outra. Distribuição uniforme contínua, certo? Você tem um certo intervalo de valores, que eu vou chamar de A e B, tá? Então, esses intervalos onde a variável pode ocorrer, e a minha função densidade de probabilidade, ela vai ser constante nesse intervalo, assim, ó, uma retinha, né, paralela ao eixo x, tá? Mostrando que qualquer valor aqui nesse intervalo tem a mesma probabilidade. Se você tomar um pequeno intervalo aqui nessa região, a probabilidade é a mesma que se você tomar em qualquer outra região, né,
da variável, tá certo? Sempre, se você pegar a mesma largura de intervalo, você vai ter a mesma, né, probabilidade, tá certo? Então, isso é uma variável aleatória uniforme contínua, e o que a gente observa é que, para garantir aquela propriedade de que a área tem que ser unitária, notem que a minha variável, ela só existe entre A e B, né? Minha variável, ela só existe entre A e B, porque a função é nula depois do B e ela é nula antes do A. Então, essa área desse ângulozinho aqui, ó, tem que ser igual a 1, certo? Para ela ser igual a 1, eu posso, como eu sei que ela tem que ser igual a 1, eu posso determinar o valor desse ponto aqui, né? Dessa altura desse retângulozinho, ó. Se eu chamar isso aqui de C, eu vou ter o seguinte: base, quanto é essa base aqui, ó? B menos A, né? A distância daqui para cá é B menos A. Vezes a altura, que eu estou chamando ali de C, isso tem que ser igual a 1. Base vezes altura igual a 1. Ou seja, o meu C tem que ser 1 sobre B menos A. Então, o valor da função densidade de probabilidade, função densidade de probabilidade, o valor dela tem que ser o inverso da largura da base para que essa função seja uma função densidade de probabilidade válida, certo? É por isso que vai aparecer isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, tá? Porque a minha função densidade de probabilidade vale 1 sobre B menos A entre A e B. Caso contrário, ela vale 0, certo? Aqui a minha função de distribuição acumulada, eu não vou falar dessa equação, vou só mostrar aqui, ó. Vendo o desenho que eu tinha acabado de desenhar ali na folha, e obviamente a função acumulada, ela segue a função densidade, como? Acumulando probabilidade, né? Então a distribuição acumulada, basicamente, é uma função que para cada valor de x, ela acumula a probabilidade aquele gráfico lá de cima, né? Então, se você olhar aqui nessa região aqui, ó, ela vale 0. Por quê? Porque lá em cima ainda não havia área acumulada. À medida que eu toco no A e entro nessa região que está entre A e B, que eu vou me distanciando do A e me direcionando para o B, tá? Se eu tivesse aqui, ó, você poderia imaginar que a área estou cobrindo está aumentando, e está aumentando linearmente. Por quê? Porque a densidade é constante, né? Então, à medida que eu estou andando aqui, ó, a área que eu estou está aumentando linearmente. É por isso que essa função é uma reta aqui, ó. Aí quando eu chego bem aqui, no B, lá em cima, eu já acumulei 100% de área. E é por isso que essa função aqui, quando eu chego no B, ela já vale o quê? Ó, 1. E daí para frente, ela não se mexe mais, ela continua constante. Por quê? Porque eu não estou acumulando mais nada. Né? Se eu olhar de qualquer ponto desses aqui para trás, eu vou ver uma área de 100%, uma área de 1. Tá? Então, isso é o que explica essa função densidade de probabilidade, ou melhor, essa função de distribuição acumulada aqui. Mas, basicamente, o que vocês têm que saber é que a gente vai trabalhar com a distribuição uniforme contínua, usando enfim, esse tipo de função aqui, né? E que, para achar probabilidade, caso, basta achar a área de um retângulo específico que você queira, né? Por exemplo, vamos supor que nessa questão aqui eu dissesse assim, determine a probabilidade variável x se encontrar entre C e D, onde o C, vamos supor que seja aqui, e o D aqui, certo? Vocês já sabem que tanto faz eu colocar esse igual ou não, certo? Porque a variável é... E o valor de área que a gente precisa seria esse valor de área aqui, ó. Né? E isso é a área de um retângulozinho. Então é muito fácil. Eu vou pegar a base do retângulo, que é isso aqui, D menos C, e multiplicar pela altura. Mas a altura é sempre o inverso da largura total. Né?
seria isso aqui, né? 1 sobre B menos A. Então, basta dividir por B menos A. Pronto. E aí eu tenho a probabilidade de qualquer intervalo, né, de uma variável uniforme contínua. Tá certo? Outra coisa interessante. Vocês lembram que quando a gente trabalhou com as variáveis discretas, as distribuições discretas, a gente usou a função de probabilidade dentro das equações de variância e de média e achamos fórmulas específicas da média e da variância para cada caso, né? Aqui, eu não estou ensinando vocês a calcular média e variância, porque a gente precisaria calcular integrais. Mas, se eu pegar essa função, tá? Essa função aí, no caso, cadê? Seria essa função aqui, e fizer o cálculo da média usando ela, acredito que vocês saberiam me dizer quanto que vai dar, porque vocês já têm o conceito de média na cabeça. A média é o ponto de equilíbrio, né? Pensa nessa figura como se fosse um bloco sólido. Pensa, onde é que eu tenho que segurar esse bloco para evitar que ele gire? Onde é que você ia colocar seu dedinho aí para evitar que ele caia para um lado ou caia para o outro? Esse é o valor médio, certo? E onde é que você ia fazer isso? Onde é que vocês acham que eu tenho que colocar meu mouse aqui? Aqui, aqui, bem aqui. Eu vou colocar bem no meio, né? Bem no meio, porque o bloquinho é retinho, né? Então eu vou colocar bem no meio, ó, entre o A e o B. Certo? Então, quase isso, Emanuel, né? Eu teria que ter botado barra 2 depois do parênteses, certo? Seria valor médio é A mais B sobre 2, tá? É o ponto médio. Aliás, não é nem menos, não. Tu realmente se confundiu aí. Mas é isso, é o ponto médio, né? Entre o A e o B, certo? Bem aqui no meio. E a variância ela também acaba saindo numa fórmula bem simples, mas que eu não vou explicar a origem dela, mas ela depende, aí sim, o Emmanuel tinha colocado ali B menos a variância, ela depende da largura desse retângulo, certo? O que é normal, né? A variância, ela representa o espalhamento, né? A variabilidade. Então, se o retângulo é mais largo, se a distância entre o A e o B é maior, a variância é maior também. E menos A ao quadrado dividido por 12. Tá? Essa é a fórmula da variância para a distribuição uniforme contínua. Beleza? Se você quiser o desvio padrão, você tira a raiz dos dois lados dessa equação e vai ficar assim, ó. Certo? B menos A sobre raiz de 12, ou 2 sair raiz de 3, né? Enfim, você pode racionalizar e tal, mas, enfim, é pouco relevante. Geralmente a gente usa assim e depois tira a raiz quadrada, certo? Então ficam essas formulazinhas aí para achar valor médio e variância quando a sua variável aleatória for uniforme discreta, ou contínua, desculpa. Vocês lembram de um uniforme contínuo que vocês usaram um dia desse? Vão lembrar? Eu botei vocês para usarem ela antes mesmo da gente ver quem é que simula a nossa aleatório, né? Nossa aleatório. Ela vai gerar uma variável aleatória uniforme, contínua, entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Ah, eu não quero entre 0 e 1, não. Eu quero entre, diga aí, entre 10 e 15. Então, se eu multiplicar isso aqui por 5, quando ele gerar um número perto de 0, eu estou multiplicando por 5, né? Então, ele vai continuar perto de 0. Mas quando ele gerar um número perto de 1, eu estou multiplicando por 5. Então, ele agora vai para 5. Ou seja, eu acabei de esticar o intervalo de geração de números aleatórios de 0 até 1 para 0 até 5. Certo? Ó, apareceu 1,24. Antes não aparecia, porque eu não tinha
né? Eu vou fazer de dois jeitos aqui para vocês verem, ó. Aqui é só aleatório. E aqui é o aleatório multiplicado por 5. Beleza? Tem um aleatório entre, Stênio, mas cuidado, o aleatório entre ele é discreto. Ele é discreto mesmo, ele sempre vai gerar os números inteiros, tá? Enquanto que aqui ele é contínuo. Tanto que vocês estão vendo aí um monte de casa decimal. Então, notem que se eu ficar aqui atualizando, ó, vocês sempre vão ter números na coluna A entre 0 e 1, na coluna B entre 0 e 5, porque eu multipliquei por 5. Ah, mas você não disse que queria entre 10 e 15? Primeiro eu gerei de 0 a 5. Agora eu vou dar uma deslocada. Puf, eu vou somar 10 aqui, ó. Eu vou somar 10. Agora ele vai gerar um número aleatório, vai multiplicar esse número por 5, depois ele soma 10. Ou seja, no pior dos casos, quando ele gerar um zero, vai ficar 0 vezes 5, 0, mais 10, 10. Esse é o menor número possível. No melhor dos casos, quando ele gerar um 1, ele vai estar multiplicando por 5, fica 1 vezes 5, 5, mais 10, 15, certo? Ah, meu Deus, eu pensava que eu tinha recusado aqui, peraí. Pronto. Então, agora sim, ó, eu tenho um número 13 aqui, 12,99. Tá? É uma forma de eu gerar números aleatórios uniformemente distribuídos entre A e B. Né? Eu faço essa continha aí. Aí que legal. Se eu gerar 20 amostras, números, vou tirar um pouco aqui de casa decimal para ficar mais fácil da gente enxergar. Certo? Esses daqui, eles estão entre 0 e 1, esses aqui estão entre 10 e 15. Tá? Pela nossa fórmula, do valor médio, na coluna A, aqui nessa coluna A, ó, o meu Azinho é 0, certo? O meu Bzinho é 1. Então, eu vou ter assim, ó, na coluna A, Azinho é 0 e o meu Bzinho é 1. Portanto, o valor médio vai ser 0 mais 1 sobre 2, 0,5. E na coluna B, o meu Azinho é 10 e o Bzinho é 15. Portanto, o valor médio vai ser 10 mais 15, 25, dividido por 2, 12,5. Será que está certo? Bora ver? Aqui, vou colocar assim, média A. A. Média B. Média da coluna B. Então, vai ficar, ó, média coluna A, ó, 0,51. Aqui, ó, era para ser 0,5, mas eu só tenho 20 amostras, né? Então, é uma estimativa. Esse meu 0,5138 é uma estimativa da média da população, que seria 0,5, mas baseada apenas nessas 20 amostras. Aqui, a coluna B, deu 13,19. Lembra quanto é que era para ter dado? 12,5, né? Não foi uma estimativa tão boa, mas é porque ela é baseada em apenas 20 amostras. E se eu atualizar essas 20 amostras, vamos ver o que acontece. Ó, 12,47. Essa daí já ficou bem melhor. 12,12. E aí vocês vão vendo a variabilidade, né? Eu vou só colocar aqui de lado o valor teórico, né? Vocês fizeram praticamente isso, só que com as discretas. Eu estou fazendo aqui com as contínuas, né? Se liguem aí. Se liguem aí. Né? Nada é por acaso. A parte final da AC vai ser usar variáveis contínuas para fazer estimação de parâmetros, né? Estimativa de parâmetros, certo? Vai ser parecido com isso aqui também. Aí, beleza, né? Então, ó, vocês estão vendo ó, que esse é o valor teórico que deveria dar, né? E o valor dando da média das 20 amostras. E aqui para a coluna B.
Vamos calcular a variância. Variância não, vou trabalhar com desvio padrão de A e desvio padrão de B. Vamos para o papel primeiro. Bom, fórmula da variância, fórmula do desvio padrão. Deixa eu trabalhar aqui que fica melhor. No caso A, a gente tinha A igual a 0, B igual a 1. Eu disse que a média era 0,5. Então, a variância, ó, B menos A ao quadrado sobre 12, vai ficar 1 menos 0 ao quadrado sobre 12, ou seja, 1 sobre 12. Isso é a variância, né? Portanto, o desvio padrão vai ser raiz de 1 sobre 12. Vou logo fazer aqui, o valor aqui, ó, raiz, vocês não estão vendo, espera. Raiz de 1 dividido por 12. Ok? 0,288. E no B eu tinha A igual a 10 e B igual a 15. A minha média era 12,5. O meu desvio padrão, minha variância, melhor dizendo, vai ser 15 menos 10 ao quadrado dividido por 12. Ou seja, 5 ao quadrado dividido por 12. 25 dividido por 12. Vou tirar a raiz disso, né? Raiz de 25 dividido por 12. Raiz 5 dividido por 12. 1,44. Tá certo? Tá. 1,44. Olha aqui o que a gente tem, gente. Um desvio padrão de 0,28 e um desvio padrão de 1,44. Quer dizer que esse valor médio, como eles têm o mesmo número de amostras, tá? Esse valor médio vai variar muito mais no caso B do que no caso A, tá? Então, as amostras que eu coleto desse cara aqui, eles vão girar em torno de 12,5, tá? Elas vão girar em torno de 12,5, mas vão girar variando mais ou menos desse tanto aqui, em torno do 12,5, tá? Enquanto que as amostras que eu coleto desse lado vão girar variando só desse tanto aqui, ou seja, bem menos, tá certo? Por isso, aqui eu tenho, eu estou bem mais concentrado, né? Eu tenho aqui o 0 e o 1, e eu tenho aqui o 0,5, e as minhas amostras vão ficar variando aqui, ó, tá? Enquanto que aqui eu tenho o 10 e o 15, e as minhas amostras vão ficar variando aqui. Então, elas se espalham mais, tá certo? E é por isso também que vocês vão ver... Ó, deixa eu vir para cá de novo. Vocês vão ver que o padrão desv PAD A, a coluna A. Tá vendo como ele está próximo? E desv PAD B. B não. Desv PAD A da coluna B. Ó, relativamente próximo também. Mas se eu... De novo, né? Deixa eu botar aqui amarelo. Aqui laranja. E vocês estão vendo que esses valores mudam, mas sempre ficam próximos, né? Agora, esses dois da média, o que é que vai acontecer? Ó? Esse cara aqui vai ficar mais próximo do 0,5 do que esse cara em relação ao 12,5, tá? Porque a população tem variância menor no caso da coluna A, tá? E se eu aumentar o número de amostras, a gente vai ver que ambos vão se aproximar dos valores estimados, né? Estou com 50 amostras agora.
Então, esse cara fica bem perto do 0,5, esse cara se aproxima mais do 12,5. Mas sempre esse aqui vai ficar mais perto do que esse aqui. Por quê? Porque esse aqui está dizendo para a gente que a população lá da coluna A, ela tem uma variância bem menor do que a da coluna B. É por isso que o valor médio é mais bem aproximado na população A da população B. Tá certo? Estou me antecipando aqui um pouco falando dessa questão de estimação de parâmetros, só para exemplificar o cálculo do valor médio e da variância, né, na distribuição uniforme. Beleza? Tem uma última situação que pode aparecer no caso da distribuição uniforme, é o seguinte, ó, nós temos aqui essas duas fórmulas para calcular média e variância, né? E elas dependem de quem? De A e de B, certo? Então, basicamente, você tem um problema que diz assim, ó, você tem uma variável aleatória uniformemente distribuída entre tanto e tanto, entre 10 e 15, entre 20 e 50, né? Então, você tem o A, você tem o B, você usa essas fórmulas para calcular a média e a variância. Agora, se liga numa situação diferente. O cara diz assim, você tem uma variável uniformemente distribuída, com média tanto e variância tanto. E aí? Ela é uniformemente distribuída, mas qual é o menor valor, o A, e quem é o B? Quem é o menor e o maior valor possível? Não foi dito. Só disse que ela é uniformemente distribuída, com média e variância tanto. Então, agora você sabe que existe um certo valor de A e de B, mas você não conhece esses valores, eles são desconhecidos. Em compensação, você conhece a média e conhece a variância. Mas como é que você faz para achar A e B? Essa é a questão. Tá? Então, eu vou só colocar aqui as fórmulas rapidinho, porque elas são bem fáceis de obter. Na verdade, você tem duas equações, que são essas duas aqui, né? Você tem duas equações, onde tem 4 parâmetros aqui. O Mi, o sigma, o A e o B. No primeiro caso, eu estava considerando A e B como conhecidos, e o Mi e o sigma eram incógnitas, né? Agora é o contrário, né? Eu tenho o A e o B como incógnitas e o Mi e o sigma como parâmetros conhecidos. Então, a gente vai simplesmente fazer uma linha de equações, né? No primeiro caso, eu tenho Mi é igual a A mais B sobre 2. Olhando de outra forma, A igual a 2 sigma, ou 2mi, desculpa. E pegando agora essa equação aqui, eu já vou tirar a raiz quadrada para ficar mais fácil, eu vou usar essa daqui de baixo, tá? Eu tenho sigma igual a B menos A sobre raiz de 12. Olhando de outro jeito, B menos A é igual a sigma raiz de 12. Raiz de 12 vai ser 4 vezes 3, 2 raiz de 3, né? 2 raiz de 3, certo? Então, você tem esse sistema de equações que você pode resolver de várias formas. Por exemplo, se você somar as duas equações, do lado esquerdo da igualdade, estou somando A com menos A, né? Dá 0. B mais B dá 2B. E do lado direito, eu vou ter 2mi mais 2 sigma raiz de 3. Ou seja, meu B, ó, se eu cancelar aqui 2, 2 e 2, eu vou ter mi mais sigma raiz de 3. Se eu pegar esse B e substituir em qualquer uma dessas duas equações, tá? Por exemplo, aqui em cima, né, eu vou ter A mais mi mais sigma raiz de 3 igual a 2mi. E eu vou descobrir que o meu A é igual a mi de 3. Tá? É só para deixar bem claro, depois vocês podem refazer aí com calma, eu estava cobrindo aqui. Ó, pronto. Vocês podem refazer para tentar obter essas equaçõezinhas, mas elas são exatamente a mesma coisa que eu tinha mostrado, sendo que agora sob outra perspectiva, né? Quando a questão te dá o mi e o sigma, e você precisa achar o A e o B, tá certo? Então, uma variável aleatória com distribuição uniforme,
contínua, que tem média tal e desvio padrão tal, ela vai ter o menor valor dela, A, seria por esse tanto aqui. Ou seja, você pega a média e subtrai sigma raiz de 3, você pega a média e soma sigma raiz de 3 e você acha o intervalo possível da tua variável, tá? Tem várias questõezinhas assim para vocês resolverem e acho que dá para a gente fazer um pequeno exemplo. Depois eu introduzo a distribuição normal, só introduzir mesmo, tá? A gente vai trabalhar com ela na próxima aula. O exemplo, eu vou pegar aqui da nossa lista, tem vários exemplos parecidos com esse. Tem esse aqui. Deixa eu só fazer aqui uma continha. Estou fazendo a coisa certa. Uhum. Vamos fazer essa daqui, ó. Essa 7 aqui. Então, o que está dizendo aí? Fábrica, a gente vai fazer o item B, né? Ó, o item B, tá? Porque o item A usa distribuição normal, tá? Então a gente vai fazer só o item B. Notem que no enunciado dessa questão, ele não fala qual é o nome da distribuição. Então é por isso que no item A ele considera de um tipo e no item B ele considera de outro tipo. É para a gente resolver a mesma questão de dois jeitos diferentes, né? Considerando a distribuição normal e a uniforme. Por isso que aqui a gente vai fazer só o item B. Então, vamos lá. Em uma fábrica, o tempo T necessário para completar a montagem do produto é uma variável aleatória contínua, ou seja, cada vez que eles montam esse produto, o resultado, né, o tempo de montagem é diferente, mas a média é de 15 minutos e a variância é de 1,44 minuto ao quadrado. Né? Lembra que a variância é sempre dada em raiz ao quadrado. A gente vai precisar tirar a raiz quadrada para achar o desvio padrão. Então, ele deu a média e deu o desvio padrão, mas não disse qual era a distribuição. Deseja saber qual é a probabilidade de se completar a montagem de um produto em menos de 18 minutos e mais de 12. Ou seja, quantos por cento da tua produção, dadas essas condições que ele deu aí, quantos por cento da produção vão terminar de ser montados dentro desse intervalo, entre 12 e 18 minutos. Olha só. Basicamente, o problema aqui é o seguinte: ele deu uma variável x com média contínua, né? Com média de 15, com desvio padrão que é igual a raiz de 1,44, já que ele deu que 1,44 era a variância, eu vou logo tirar a raiz quadrada, vai dar 1,2 minutos. Minutos, tá certo? E aí ele diz assim, ó, tá aqui o 15, que é o valor médio. Tá aqui o 12, tá aqui o 18. Ele quer basicamente a probabilidade, ele quer que a gente ache isso, a probabilidade da nossa variável aleatória ser maior ou igual a 12, menor ou igual a 18, certo? É isso que ele quer. Pô, mas a gente já estudou que probabilidade para variáveis contínuas é o quê?
área, né? Então, basicamente, eu teria que saber como é o formato da figura que está aqui em cima e calcular a área nesse intervalo aqui. Mas ele não me deu esse formato, ele não me deu a função densidade de probabilidade. Como é que eu vou fazer isso aí? É por isso que eu vou para os itens agora. No item A, ele pede para a gente considerar que a variável tem distribuição normal. Aí eu vou pular isso aí. Vamos para o item B. Vamos considerar que a variável tem distribuição uniforme. Se tem distribuição uniforme, quer dizer que ela é constante dentro de um certo intervalo, né? Ela é constante. Mas não quer dizer que ela seja assim, não. Ó. Provavelmente ela é assim, ó. Tá? Então tem um certo valor de A e de B, dentro do qual, né, as peças são montadas, né? Tem a peça que é montada mais rápido é montada em A minutos e a que é montada mais demorado é em B minutos. Isso aqui é uma distribuição uniforme entre A e B. Mas ele não me deu o valor de A e B. Ele me deu a média e o desvio padrão. Então, para resolver o meu problema, que está aqui, ó, eu preciso achar o A e o B, né? Porque aí, ó, eu vou recair. Cadê? A aula de hoje todinha aqui. Eu vou recair nisso aqui. Ó, o 12 e o 18, o 12 e o 18 são como o C e o D nesse problema. Enquanto que o A e o B é o que eu preciso descobrir agora, tá? Usando as formulazinhas que eu acabei de achar, no caso, essas duas aqui. Tá certo? Então vamos lá, né? É bem fácil, né? Eu vou dizer que o A é igual a mi, a gente deu mi 15, menos sigma 1,2 vezes a raiz de 3. E o B é igual a 15 mais a mesma coisa, 1,2 vezes a raiz de 3. Aí vocês têm aí os computadores e as calculadoras à disposição de vocês, né? Eu vou ter A igual. Meu A é 15 menos 1,2 vezes a raiz de 3. 12,921. E o B é 15 mais o sigma, que é 1,2 vezes a raiz de 3. 17,078. Deixa eu só copiar esses valores aqui. 12,921, 17,078. Então, notem que o valor de A é menor do que 12, né? E o valor de B é maior do que 18? Não, é menor do que 18, claro. Né? Então, o que eu quero calcular é exatamente essa área aqui, ó. Certo? Essa área aí vai ser o quê? Base vezes altura, correto? Base vezes altura, ou seja, 18 menos 12, que é a base, e a altura, quanto é? Por isso que a gente precisava do A e do B, porque a altura, gente, vai ser exatamente 1 sobre B menos A, certo? Para que o retângulo todo, para que a minha função densidade de probabilidade seja realmente uniforme, é preciso que esse retângulo entre A e B seja tem uma área igual a 1, né? Tem uma área igual a 1. Então, a altura tem que ser o inverso da largura total. Ou seja, aqui são todos os valores possíveis entre A e B, mas ele quer saber a probabilidade de cair entre 12 e 18. Então, eu vou fazer 18 menos 12 dividido por, aí eu vou fazer essa conta aqui, B menos A, certo? Vou fazer lá, porque aqui os números são muito quebrados. Vai ficar 6 dividido por B menos A. Vou botar aqui B menos A igual, vai ser esse menos esse. 4,15.
1569. Assim, ó. Tá? 4 dividido por 1569. E já aproveitando, né? Eu vou fazer aqui 6 dividido por... Eita, tem uma coisa errada aí. Aí, galera, tem alguma coisa errada aí. Efetivamente... Oi. Professor, quando o senhor calculou a probabilidade dele ser maior que 12 e menor que 18, Eu o meu desenhei errado, B, né? o meu B, não, só tava com a dúvida, não sei se é isso não. O meu B ele só vai até quase, vamos dizer que vai até 17. Esse um ponto de diferença, vamos dizer assim, ele entra também na largura? Não entendi, Emanuel. Porque assim, o senhor falou que quando ela está além do intervalo, vale zero, né? O f de x. Aqui e É. aqui. E Uhum. aí, o 18, ele passa de B. Uhum. Então, É o caso aqui, né? É o caso que eu desenhei errado. não, Tá vendo que o sim, eu B entendi isso aí. é 17 e o meu 18 ele deveria estar aqui, ó. Entendeu? E o meu 12 é a mesma coisa. Eu falei que era, na verdade, esse não foi. Eu fiquei procurando o exemplo antes de começar e acabei pegando um péssimo exemplo. Porque exatamente, ó, o meu A é 12,9. É maior do que 12. O meu B, o certo seria ter feito isso aqui, ó. Tá aqui o 12, tá aqui o 18. O A tá aqui e o B tá aqui, certo? Então, essa variável varia nesse intervalo aqui, ó. Então, qual é a probabilidade disso aqui acontecer, galera? 100%. Tá bom. Ficou sem graça, né? Ficou sem graça, porque sempre ela vai estar dentro desse intervalo, já que ela nunca pode ser maior do que B e nunca pode ser menor do que A, entendeu? O normal teria sido o contrário, né? Tá feito uma situação, por exemplo, eu podia ter perguntado qual é a probabilidade dela se encontrar entre 13 e 17. Aí teria sido uma pergunta mais legal, entendeu? Uhum. Tudo bem, obrigado. É o que geralmente vai acontecer, tá? Esse não foi um bom exemplo que eu peguei aí para vocês. Então, se a gente usar esse novo número para exemplificar, a gente vai ter o 13 aqui e o 17 aqui. Agora sim, eu posso fazer essa área aqui, né? Ó, a chance de eu cair entre 13 e 17 ela é um pouquinho menor do que 100%, porque ainda vai ter algumas vezes que o tempo de montagem é menor do que 13 minutos e algumas vezes que ele é maior do que 17 minutos. Pelo que eu estou vendo, são poucas, né? Porque ó, o maior valor é 17,78. Então, esse 17 aqui realmente já está bem perto do B. E o menor valor é 12,9, um pouquinho abaixo do 13, né? Então, só refazendo aqui, eu teria 17 menos 13, o que vai dar 5. 5 o quê? 4, dividido por aquele número lá que a gente tinha, que era 4, alguma coisa, né? Não me lembro agora. 4,15. 1569. Certo? Então, o resultado seria esse. 4 dividido por 4,1569 deu 96,22. 96,23%. 0,9623 ou
96,23%. Tá, gente? Eu fiz aí uma pequena adaptação, espero que vocês tenham entendido, porque a questão tinha sido colocada de um jeito que não ficou muito legal, né? Então, ao invés de perguntar qual é a probabilidade de um produto ser montado entre 12 e 18, eu estou perguntando entre 13 e 17, porque 100% vai ficar entre 12 e 18. Já entre 13 e 17, não. Vai ter sempre alguns ali menos do que 13 e alguns mais do que 17, tá? Isso porque, quando eu calculei com os dados da questão, né, quando eu calculei o A e o B, eu achei esses valores aqui. Ok? Tá claro aí, galera? Será que deu para acompanhar, apesar dessa confusão? Ó, vamos lá, o Guilherme está perguntando que no caso anterior deu 1,443, então seria 144%. Não dá para ser 144% de probabilidade, né? A probabilidade não pode ser maior do que 1. O que ia acontecer ali é que a gente ia ter aqui o A, o B, e os produtos, eles são sempre montados num tempo que é uniformemente distribuído entre A e B. Aí a pergunta original era entre 12 e 18. Então eu preciso calcular a área da minha função densidade entre o 12 e o 18. Vou calcular essa área aqui, ó, Guilherme. Ela é 0 aqui, ela é 0 aqui e ela é 1 aqui. Então a resposta é 1, 100%. Entendeu? Por que não é 1,44? Porque aqui, ó, tu tá somando como se aqui tivesse uma área, e não tem. E aqui também. E não existe aqui. É 0 e 0. Entendeu? É isso. Mas é sempre bom calcular o A e o B e verificar com relação ao intervalo que está sendo pedido, tá? Vou colocar uma questãozinha desse tipo aí para a gente praticar um pouquinho mais, certo? E deixo vocês se anteciparem e darem uma olhada na distribuição normal, certo? Que a gente vai falar sobre ela na próxima aula. Próxima aula, quarta-feira, a gente faz só um exercício de recapitulação disso aqui, que eu vou deixar como exercício, e aí já fazemos o estudo da distribuição normal para fechar essa unidade aqui. Tá certo? É mesmo, forma de presença. Deixa eu ver se está aberto. Tá. Formas de presença rolando aí no chat. Eu vou só dar um spoiler da distribuição normal. Basicamente, é uma função que tem uma equação bem conhecida, uma função que não é muito fácil, muito maleável, mas ela tem um formato analítico, então isso é bom, porque computacionalmente a gente consegue trabalhar com essa função. E ela serve como densidade de probabilidade, ela serve como variável aleatória para a gente, né? E a grande vantagem dela é ela aparecer em muitas situações reais, certo? Em muitas situações reais. Existe um princípio, né, na matemática chamado teorema central do limite, né? Teorema central do limite, que diz que quando você tem um fenômeno, certo? Que é resultante da soma de vários fenômenos de mesma natureza, aleatórios e independentes. Então, são vários fenômenos aleatórios, independentes e de mesma natureza. Tá? Esses fenômenos todos juntos resultam em um fenômeno.
Quando isso acontece, esse teorema permite a gente dizer que esse fenômeno tem uma distribuição normal. Ok? E isso faz com que a distribuição normal, ou na verdade isso é devido ao fato da, não sei o que é que implica na outra coisa, o que é causa, o que é consequência, mas o fato é que é a distribuição que ocorre em praticamente todas as observações, né, da natureza, as leituras que a gente faz, sempre embutem em erros. E os erros são causados por muitos fenômenos em geral, né? Então a gente pode imaginar várias situações em que isso aqui acontece, né? Situações como, por exemplo, você tem um detector, um receptor, por exemplo, que recebe várias correntes elétricas, né? Então, você tem aqui uma antena e você tem um circuito, tá? Alguma coisa do tipo, só que você tem vários raios que atingem essa antena. Cada raio desse é uma corrente, um campo magnético que gera uma corrente no condutor. Então, esse receptor, ele vai ter uma corrente elétrica que é a soma, é um fenômeno, a corrente que circula aqui é um fenômeno, e ela é a soma de vários fenômenos. Eles são aleatórios porque dependem dos diversos usuários que estão transmitindo, eles são independentes porque os usuários não influenciam um no outro, e eles são de mesma natureza. Dado essa corrente aqui, a gente pode estudar ela do ponto de vista de probabilidade usando a distribuição normal, né? Se você quiser um exemplo mais, talvez, lúdico, né, mais caseiro, eu posso repetir uma mesma receita de bolo, por exemplo, centenas de vezes, e eu somar ali o tanto de farinha, com leite, com ovo, com isso, com aquilo, chocolate, esse bolo deveria ter 1 quilo. Mas, na prática, cada vez que eu faço, eu erro um pouquinho para mais na farinha, um pouquinho para menos em outro ingrediente, e a soma desses vários erros, desses vários ingredientes, para mais ou para menos, vai gerar um fenômeno observável, que é o peso do meu bolo, tá certo? E esse peso, ele vai variar, ele nunca vai cair exatamente no 1 quilo, ele pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas essa variabilidade, essa variável aleatória, tem uma distribuição normal. E é isso que faz com que essa distribuição seja tão bacana de ser estudada, porque além dela ser super útil, ela aparece em tudo que é lugar, ela tem uma equação bem conhecida e a gente pode usar um computador para fazer cálculos da distribuição normal. Vocês já devem ter visto algo parecido com isso aqui, né? Não é o Pequeno Príncipe, tá, gente? Não é o Pequeno Príncipe, tá? Não é que a cobra comeu o elefante, não. Isso aqui é uma curva em forma de chapéu, né? ou de, ou de cobra que comeu o elefante, né? E ela é o resultado de uma curva normal, que a gente chama, né? Curva normal, ou uma função gaussiana. Vocês já ouviram falar de Gauss, né? Gaussiana não, gaussiana. Tá? Gauss, o mesmo dos campos magnéticos, né? Então, é um tipo de função, na verdade, que tem sempre essa característica aí, né? Ela vai para menos infinito, desculpa, ela vai para zero no mais infinito e no menos infinito, tá? Quando x vai para mais infinito, quando x vai para menos infinito, a função vai para zero, e ela tem essa característica aqui. Então, em alguns casos, a função gaussiana, ela pode ser usada como uma função densidade-probabilidade. E aí ela representa a distribuição normal. E basicamente o meu trabalho aqui na próxima aula é explicar para vocês como que a gente faz cálculos de probabilidade usando essa função aqui. Qual é a cara dela, como é que a gente faz os cálculos de probabilidade usando quando aparece essa distribuição de probabilidades, tá? Estava só querendo fazer essa apresentação bem rápida para vocês entenderem que existe essa distribuição, que ela é muito importante, porque ela é muito utilizada, ela aparece com muita frequência, né?
E nós vamos aprender a fazer cálculos usando ela na próxima aula. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, tá certo? É isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Se não, estou à disposição. Um abraço. Até quarta.